Excelência, trata-se aqui de um recurso sentido estrito em que a recorrente foi pronunciada por tentativa de homicídio duplamente qualificado. Ocasião em que a suposta vítima alega que foi empurrada escada abaixo, em sentido ao subsolo. Excelentíssimo senhor desembargador Marco Antônio de Mello, doutor relator e presidente desta cruenta sexta Câmara Criminal, a senhora desembargadora Valéria Rodrigues, doutora revisora, senhor desembargador Bruno Terra Dias, doutor vogal, desembargadora Paula Cunha Dias, que se faz presente, doutor procurador de justiça, meus cumprimentos, colegas advogados, senhoras e senhores serventuários, uma boa tarde a todos. Excelência, trata-se aqui de um recurso sentido estrito em que a recorrente foi pronunciada por tentativa de homicídio duplamente qualificado. Excelência, agradeço de antemão Vossa Excelência ter recebido 2 dos nossos colegas componentes da nossa equipe no seu gabinete na última sexta-feira para despachar memoriais, da mesma forma que fizemos nos gabinetes da desembargadora Valéria Rodrigues e do Dr. Bruno Terra Dias. E na sequência enviamos também e-mail detalhando este processo, Excelência. Da mesma forma como não se desconhece o denunciado da súmula 64 deste egrégio tribunal, que diz que deve deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes, Entretanto, essas súmulas, assim como tivemos aqui por ocasião do primeiro julgamento, foi cassado o veredito do Tribunal do Júri. Então, em determinadas circunstâncias, é possível não só a cassação de um veredito do Tribunal do Júri, soberano para julgamento de crimes dolosos contra a vida, mas também de evidenciar que só merece ir ao plenário do Tribunal do Júri quando há indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, Excelência. E aqui nós estamos diante de 2 senhoras. A minha cliente, uma senhora de 53 anos, mãe de 3 filhos, avó de 2 netos e que é filha única e cuidadora da sua mãe, que se encontra em estado de saúde delicado. E o fato, e a vítima, uma enfermeira, também uma pessoa sem qualquer mácula ou registro. Mas o fato que precede todo o acontecido é uma rixa condominial já de longa data, dos idos do ano de 2015, Excelência, muito embora esse fato date o ano de 2019. Então, quer dizer, no fatídico dia, em 2019, muito embora os fatos já retratem ocorrências registradas e colacionadas aos autos de 2018 e também de 3 anos atrás, quando, vamos chegar nesse ponto, o filho de uma testemunha absolutamente imparcial tentou contra a vida de uma vizinha, que por sua vez acabou falecendo no Covid, por isso não conseguimos trazê-la para ser ouvida perante a autoridade judiciária, Excelência. Neste dia houve ali uma certa discussão, uma desinteligência, um entrevero entre as partes em razão de um registro, de um vazamento de água. Isso já vinha ocorrendo há algum tempo. Nesta oportunidade, as partes vinham discutindo a respeito desta situação, que não era a primeira vez em que se desligava aquele registro, etc. E as partes foram caminhando pelo corredor, ocasião em que a suposta vítima alega que foi empurrada escada abaixo, em sentido ao subsolo, onde pegaria o seu carro e iria trabalhar. Ocorre, Excelência, que nem a senhora sabe se ela foi empurrada e como ela foi empurrada. Não sabe se ela estava de frente ou de costas. Ora, ela fala que estava de frente, e isso vai fazer diferença na questão do recorte da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mas também trabalhamos aqui a hipótese de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, Excelência. Havia essa rixa, havia essa contenda de longa data, Desde a fase policial, oportunidade que eu não a conhecia, não acompanhei ela, sem advogada, ela nega. E a negativa dela tem um raciocínio lógico, plausível, e foi confirmado por ocasião do seu interrogatório judicial. Em momento algum. Discutiram? Quando a caminha para descer a garagem, ela entra no seu apartamento para pegar o seu café, o seu uniforme e sair para trabalhar. Ela escuta um barulho, sai da porta do seu apartamento e verifica que está caída no solo e ainda oferece ajuda. Por sua vez, fala que foi empurrada e que a
teria dito ainda, não morreu não, desgraça, deveria morrer, né? Foi confrontada várias vezes, né? Mas a senhora estava de frente e de costas para no momento do empurrão. Ela fala que estava de frente e o que salvou ela teria sido a mochila. Nega esse empurrão. Ela traz uma testemunha que a senhora... Uma testemunha que não tinha visão dos fatos. Uma moradora do segundo andar em que tem um toldo, isso tá, eu documentei isso por fotos do Google Maps, está no processo, há um toldo debaixo da sua janela e, além de tudo, a janela dela possui aquela grade protetora, aquela tela protetora, né? Normalmente, quando você tem crianças em apartamentos. Então, ela não tinha visão daquilo que ela afirmou aqui ter visto. E sabemos também de contendas anteriores envolvendo por conta de ser síndica deste condomínio, detalhe que eu não trouxe, mas faz toda a relevância aqui, porque essas contendas se davam em razão de discussões referentes à sindicância e em razão também desse processo ter sido impulsionado pelo marido do que é policial civil e que representou contra ele no Ministério Público de Proteção dos Direitos Humanos e Fiscalização da Polícia Civil, né? Há um processo contra o senhor. Isso está relatado, está documentado no processo. Então, essa animosidade é bem de longa data. Então, Excelência, aqui nós não temos, de fato, elementos para indicar, elementos mínimos para indicar a autoria delitiva. No que diz respeito à materialidade, Excelência, ainda mais evidente, relata o exame de corpo de delito que houve, sim, uma ofensa à integridade física, qual meio que produziu ofensa contundente, se foi realizada com emprego de fogo, veneno explosivo, etc. Não, obviamente. Se resultou perigo de vida? Não. Se da ofensa resultou incapacidade para as ocupações habituais para o trabalho? Não. Então, não temos aqui nenhuma lesão corporal grave e muito menos gravíssima, né? Porque o quesito da ofensa resultou em debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade permanente, etc. Não. Então, o que se ocorreu aqui foi uma lesão corporal no máximo simples. E vamos além, Excelência, dentro do princípio da subsidiariedade, da eventualidade. Na hipótese de que, eventualmente, tenha empurrado a escada, ela desistiu da sua conduta. Ela poderia ter continuado. E aí eu trago diversos julgados nesse sentido, né, de que houve ali uma desistência voluntária. Ela poderia continuar. Nada impediria de que ela continuasse a prosseguir nos atos executórios se fosse o intuito de ceifar a vida da vítima, se ela tivesse imbuída de ânimos de Cândido, algo que nunca ocorreu, né? Então, por conta disso, Excelência, não há aqui indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. Com relação às qualificadoras, ainda com mais razão, Excelência, porque o motivo fútil, ele não pode ser considerado quando se há provas nos autos de que já há uma rixa, uma contenda, uma desinteligência antiga entre aquelas pessoas. Muito diferente de uma briga, de um homicídio por conta de torcidas organizadas, de um homicídio por conta de bebedeira em boteco, né? Aqui não é um motivo fútil. Havia ali naquele momento uma discussão acalorada, né? Então, se formos pronunciarmos de fato, mantendo essa pronúncia, que seja pelo homicídio simples, tentado, né? Porque da forma como está aqui, eu prevejo para a dona uma pena de 8 anos e meio, 9 anos e 4 meses, regime fechado, ela sai presa, algemada do tribunal do júri. Então, com relação a essas qualificadoras, elas são manifestamente procedentes, Excelências. E é possível, sim, que essa casa revise e as decote, sob pena de uma grave injustiça ser feitas por juízes leigos. Portanto, não agiu imbuída de um motivo fútil e trazemos julgados diversos nesse sentido, e muito menos por recurso que dificultou a defesa da ofendida, já que elas estavam discutindo e era perfeitamente possível uma reação da dona Sônia em relação à dona F. Não foi pega de inopino de surpresa, né? E ainda ela não sabe dizer se foi empurrada de frente de costas, e a gente sabe, até o Ministério Público tem dúvida com relação a isso, e ele traz em suas contrarrazões, né, que se efetivamente ela foi empurrada de frente, logo não houve surpresa. E elas já estavam discutindo, então a qualquer momento poderia ali acontecer um evento entre elas, mas que com certeza jamais imbuída com o dolo homicida. Então, portanto, o que você requer, Excelências, é a despronúncia ou a impronúncia com provimento do recurso para impronunciar a acusada Fabiana, ora recorrente,
e caso mantido, para que se decote ao menos as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que resultou, dificultou a defesa da vítima. Você quer uma boa tarde a todos, muito obrigado.